Esther, capítulo 3, versículo 5. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Versículo 8. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei, e não convém ao rei tolerá-los. Versículo 9. E se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas, isso aqui na minha tradução aqui já mostra a tonelada, quanta prata ele colocou na mão do rei, 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Versículo 10. Em vista disso, o rei tirou o seu anel selo do dedo, e deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedata, descendente de Agai, e lhe disse: fique com a prata, versículo 11, fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Versículo 12. E assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados, e Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo, ao sábado atrás do rei, aos governadores de várias províncias, aos chefes de cada povo, e tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros de todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Amém? Até aqui. Quem já leu a Bíblia, ou quem já leu o livro de Esther, já conhece muito bem as passagens. Quem já leu aqui o livro de Esther? Levanta a mão, quero ouvir mais coisas aqui. Quem já conhece essa passagem bíblica, levanta a mão aqui. Muito bem. Aqui está. Uma passagem bíblica conhecida, mas com muitas preciosidades para a nossa vida. E nessa noite, queremos estar trazendo a palavra do Senhor, um Deus poderoso que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Havia uma ordem para destruir todo o povo de Deus. Havia uma permissão do rei, ele assinou um edito, instigado por Amã, para destruir todo o povo de Deus. Segundo o versículo que nós lemos, a ordem nessa carta era para exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos e mulheres, crianças, num único dia. E depois também de saquear todos os seus bens. Amã, ou Agagita, esse Amã, ele era de Agagita, ele era descendente de Agag, e também era uma amalequita, viu? Por trás dessas coisas tem sempre uma amalequita aí. Tem sempre uma amalequita escondida, fazendo as maldades, né? E esse homem, Amã, se tornou um homem mais importante do reino, o rei Assuero, ou Xerxes. Esse homem era como um braço direito, e ele estava disposto a tudo para exterminar Mardoqueu. Ele tinha um ódio de Mardoqueu, porque quando ele passava com toda a sua pompa, Mardoqueu não se inclinava para ele. Porque Mardoqueu, ele tinha
conhecimento de Deus. E o que Amã queria era uma inclinação de uma pessoa para um Deus. E Mardoqueu só se inclinava diante de Deus, da forma como ele queria. Respeitar, ele respeitava, mas ele queria mais, ele queria ser como que se adorado. Ele queria uma adoração para ele. Mas Mardoqueu, ele amava a Deus. E quem conhece o Senhor sabe distinguir uma coisa: você honrar uma pessoa, você pode fazer, mas você bajular, querer idolatrar essa pessoa, já não prestou, já não serve, já não é bom, já sai dos propósitos. Você honrar uma pessoa, muito bem, respeitar e honrar, mas passou disso, irmãos, é ruim, tanto para a pessoa que está fazendo, quanto para aquele que está recebendo e às vezes está pensando que está, vai ficando insuflado com aquilo ali, e é prejudicial para aquela própria pessoa, E Amã, ele tinha um plano, ele queria destruir aquele homem, e ele achou pouco que destruir Mardoqueu era muito pouco, um homem só não. Eu quero acabar com toda a raça dele, com toda a família, eu quero acabar com os pais, eu quero acabar com o povo dele. É aquela coisa, é aquela pessoa que quer se vingar. De um não adianta, eu tenho que exterminar a família inteira. Era uma coisa maligna, não era uma coisa normal, não era simplesmente uma rixa com uma pessoa. O que Amã tinha é alguma coisa passada, Ele conhecia muito bem a história do seu povo, e ele sabia que o seu povo, quando ia enfrentar Israel nas batalhas, apanhava, sofria, era derrotado. Ele sabia muito bem que uma vez o seu povo estava lutando contra o povo de Israel no deserto, e estavam guerreando, e de repente um homem foi para o monte chamado Moisés. Um homem chamado Moisés foi para o monte e levantou as mãos, e quando levantava as mãos, Israel prevalecia sobre Amaleque. E no meio daquela batalha eles começaram a vencer. Eles perceberam que alguém tinha baixado os braços, que era Moisés. Aí veio Arão e Hur e levantou os braços de Moisés, e a vitória foi completa sobre os amalequitas. Esse homem, o ódio que ele tinha não era um ódio no momento, era um ódio antigo. Eu quero acabar com esse povo. Esse povo causou muita tristeza nos meus antepassados, e ele tinha aquilo no coração. Então, para terminar só com Mardoqueu era muito pouco, ele queria mais. Era um tempo difícil, era uma ordem de destruição que chegou para o povo de Israel. A morte estava chegando, ia chegar na porta de cada judeu. Havia uma pena de morte. Aquele edito era uma sentença de morte para cada judeu em cada aquela região, tanto em Suzã quanto nas províncias. Era muito grande o reino de Assuero, e aonde tinha judeu ia morrer. Foi por causa de Mardoqueu. É muito mais profundo do que isso. Às vezes a pessoa tem raiva do cristão, não sabe por quê. A pessoa não faz mal, não prejudicou. É algo mais profundo do que aquilo que a gente se vê. Tem um ódio pelo fato de você servir a um Deus que nós não vemos, um Deus invisível, o Deus da Bíblia. Tem pessoas que têm, não é uma coisa pensada, é uma coisa que vem espiritual, que vem no coração das pessoas, e ela tem ódio daquelas pessoas sem ter um porquê nem motivo, e é espiritual. Quantos filhos que se convertem, os pais ficam com ódio porque o menino se converteu. Se está nas drogas, não fala nada, prefere que o filho esteja nas drogas, prefere que o filho esteja destruindo a sua própria vida. Mas quando o filho sai das drogas, se converte, ele pega um ódio do menino, de vez de, poxa, que maravilhoso, tu não está mais fumando maconha, você não está mais se drogando, dia está feliz. Mas a
raiz é mais profunda, ela é uma coisa diabólica. É o diabo imperando na vida das pessoas, agindo na vida das pessoas. O amante tinha esse ódio, ele queria destruição. Então saiu um edito que todo o povo de Deus tinha que ser exterminado. Foi algo, aquela notícia ruim. Imagino vindo no país uma notícia dessa, para destruir aqueles que servem a Deus, que amam o Senhor. Foi algo que veio, parece que vem de repente. As coisas acontecem, você não espera. Qual é o pai ou a mãe que espera que o seu filho venha com uma notícia terrível para lhe trazer? Você está tudo bem, de repente vem aquela notícia que desarma você, né? A filha vem com uma notícia: meu Deus, acabou o chão do pai, acabou o chão da mãe. As coisas acontecem, não dá para você prever tudo, mas você tem que controlar a situação. A gente não consegue ter o controle de tudo ao mesmo tempo, é impossível. Como é que você vai guardar o teu filho que vai até ali se deslocar e de repente acontece alguma coisa? Só Deus para guardar, você não tem o controle das coisas. E agora, alguma coisa está se levantando contra o povo de Deus. Inimigos se levantando para destruir aquele povo que guardava a promessa do Senhor, ainda que estava em cativeiro, ainda que estava em rebeldia, estava longe da sua terra natal, mas que ainda era povo de Deus. O ser cristão, eu sou crente hoje eu não sou mais crente. Não é bem assim, né? Hoje está de crente, hoje não está, né? A pessoa hoje não é assim. O cristianismo não é vestimenta, não é boca para fora, o interior. Quem é que vai tirar Jesus de uma pessoa da noite para o dia? Você pode tirar Jesus de alguém? Do coração dela. Ela pode às vezes não estar nem frequentando uma igreja, mas ela tem algo dentro de Deus no coração dela, e ninguém pode julgar essa pessoa. O povo de Israel estava no cativeiro, mas ainda era povo de Deus. Essa pessoa pode estar longe, mas ainda é povo de Deus. Está escrito na testa dele: você é povo de Deus, hein? Você pertence ao povo de Deus. Está distante, está longe, às vezes está fazendo até umas bobagens e besteiras, mas ele ainda, sem perceber, ainda causa estragos no meio de inimigos, sem perceber. Eu tinha um tio que estava afastado, já faleceu, estava afastado da casa de Deus, e um dia chamaram ele, estava desviado, chamaram ele para ir num centro de macumba. Quando ele chegou lá, junto com outro pessoal, quando ele chegou, a mulher começou a falar: alguém está atrapalhando aqui, alguém está atrapalhando, o santo não está descendo. Quem é? Quem é que está atrapalhando? Esse homem aí. Ele não estava longe, afastado da igreja, mas o coração dele, tanto que ele voltou para Jesus, o coração dele era de Deus, sabe? As coisas não é assim, não é, aí é. Eu sou de um lugar, é até engraçado, eu vim de uma ilha, lá da Ilha Grande, que a pessoa, quando se afastava, ele botava a bermuda no dia seguinte. Não sou mais de crente, que eu de bermuda. Aí, se desviou, era de bermuda. Colocou bermuda, não estou mais de crente. Ele ficava chateado com o pastor, alguma coisa acontecia lá, ele botava a bermuda para dizer que não era mais crente. Não é assim que acontece, né, irmão? Ninguém afasta-se do Senhor. Hoje eu estou de crente, hoje eu não estou. Não é assim. É algo muito mais profundo. Se a pessoa teve encontro com Deus, ela às vezes está longe, mas chega uma hora que volta no Senhor, porque o coração não aguenta ficar tanto tempo longe. E o povo de Israel agora estava, o povo de Deus estava sofrendo. Quando Mardoqueu, ele ouviu, soube do decreto para a destruição do seu povo, da sua própria vida, uma destruição num só dia, era algo, essa destruição não era para muitos dias, foi marcado um dia, puro, né? Chamado Purim, era um dia especial para isso, era um dia para a destruição, marcado dia certo para naquele dia o povo de Deus ser destruído, data e hora marcada,
perseguição do seu povo num só dia, irmãos, imagina um homem rasgando suas roupas, vestiu-se de pano, de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Imagina um homem desse desesperado. Eu não sei, alguém aqui já passou um momento de desespero, de sair gritando pela rua? Não vou nem pedir para você levantar a mão, mano. Gritando, desesperado, quando se perde alguma coisa, acontece alguma coisa triste, grave, está Mardoqueu desesperado, rasgando as roupas, e gritando, e clamando, e chorando por algo terrível que não tinha acontecido, mas ia acontecer, porque o edito já tinha sido assinado e os papéis já tinham ido para as províncias. Daquele homem de Deus, desesperado, aflito, rasgando a roupa em sinal de humilhação, se vestindo de saco em sinal de humilhação. Ele sai gritando e chorando, um choro em voz alta, o coração apertado, sabe, num lugar de cativeiro que não tem ninguém para pedir socorro. Vai pedir socorro para quem não tem aonde você pedir ajuda, não tem ninguém para te estender a mão. Peraí, não tem ninguém. E esse homem sai gritando pelo meio da rua. Estou falando isso aqui nessa noite, não é por um acaso. Tem alguém que já passou por isso aqui. Não chegou a rasgar suas roupas, mas saiu pela rua, Deus, e gritando de bravura. Desespero, quando a porta fecha, quando a coisa acontece, tudo aquilo que você planejou acontece contrário àquilo que você planejou para os teus filhos, para a tua vida, para o teu futuro. Irmãos, o que dói no nosso coração é ver que os mardoqueus vão se acabando. Esses homens e mulheres que se indignam em ver o pecado tomando conta, jovenzinhos com idade, ainda está brincando, adolescentezinho com idade está brincando de bolinha ainda, já se prostituindo, tanto meninos quanto meninas. Para alguém de Deus é para sair gritando, mas os mardoqueus cada vez mais vão se acabando, que se indigna com o mal, com o pecado, com a maldade. É o que dói na gente. Você pergunta para outra, é assim normal, todo mundo faz, é assim mesmo, é o mundo. Mas para o cristão que ama a Deus como Mardoqueu amava, ele se indigna. Como é que vai dormir tranquilo, vendo que pessoas estão morrendo sem ter um pão para comer? Como que pessoas estão sofrendo por causa de atitudes erradas de outros? A indignação vem. Por que eu digo que os mardoqueus vão morrer quando as pessoas dizem assim mesmo? É assim mesmo, é o sistema, nós temos que... Não é assim mesmo não, igreja de Deus, povo de Deus, não é assim mesmo não. Você mãe, sabe o que eu estou falando aqui nessa noite. Você que é pai, sabe o que eu estou falando aqui nessa noite. Isso não é qualquer coisa não, é normal, pastor, agora é a modernidade. Quando as pessoas dizem que é normal, é porque os mardoqueus estão se acabando. Aquele que se indigna com o erro, com o pecado. A casa de Deus, irmãos, vai se contaminando. As pessoas tratando o cristianismo como se fosse qualquer coisa. Jesus para ele é o camarada dele, não é Senhor sobre ele, é camarada, nem amigo é camarada. Jesus é um detalhe.
quero crer que os Mardoqueus ainda estão aí. Eu quero crer. O mal vai se proliferando como um mosquito. Maldade. Corrupção séria. Aqueles que deviam dar o exemplo fazem pior. E os homens de Deus desta nação, mulheres de Deus, estão sofrendo muito. Porque quem ama o Senhor sofre, se indigna, sofre. Não fica no seu cantinho dizendo, cada um que se vire, que se arrebente. Não. Fica triste. Vai chorar aos pés do Senhor. Não está tudo bem não, irmãos. Quando você vê a tua família indo para a destruição, não está tudo bem não. Quando teus filhos estão indo tudo para trás, não está tudo bem não. Quando teus filhos estão se prostituindo, não está tudo bem não. Quando você diz que a igreja não tem mais razão de ser, se tornou algo chato, não está tudo bem não. Não tem mais fome de Deus, de ouvir a palavra, mais fome de ler a Bíblia, não tem mais fome de dobrar o seu joelho e falar com Deus. Está tudo bem não. Como é que está tudo bem? Cristão pode ficar contente quando vidas e vidas estão sendo destruídas, como a nossa nação está indo para o meio de um abismo, sabe para onde vai, irmão? Nação, irmão, quem está sofrendo somos nós, é a população. Mas do que eu vejo, como já tenho dito aqui em diversos domingos, as pessoas estão escolhendo Barrabás. Querem que Barrabás seja solto e querem que Jesus seja crucificado. Não está acontecendo isso hoje ainda. Mas o cristão que ama o Senhor, ele está indignado. Não, Senhor, não foi para isso que eu criei os filhos. Não foi para isso não, Senhor. Não estou contente. Tem que haver indignação contra o pecado, contra aquilo que o diabo está fazendo, porque há uma força maligna impulsionando as pessoas para praticar as maldades. Não está tudo bem não. Pecado ainda é pecado. Pecado ainda leva para o inferno. Pecado entristece a Deus. Onde está o grito daqueles que se importam? Mardoqueu era parente da Esther. Eu vou falar com a Esther para me arrumar um lugarzinho lá, me guardar no palácio para ninguém tocar em mim. Não. Estavam gritando, chorando, rasgando suas vestes, indignados. Deus, teu povo vai ser destruído. Irmão, oremos na nação, irmão. Eu não quero culpar os outros que não conhecem a Deus, não têm experiência com Deus. Começa dentro das casas, da casa chamada Casa do Senhor. Começa no altar. Não vou falar de alguém que nunca teve uma experiência com você, não conhece Jesus, não sabe distinguir uma mão da outra. Não vou julgá-lo jamais. Mas aqueles que conhecem e fazem o que é errado, perverte o juízo, mentem, usurpam daquilo que não é deles. Toda a igreja de Deus deve se indignar com essas coisas. Mas como eu já disse, eu quero crer que os mardoqueus ainda estão por aí. Mardoqueu, ele saiu gritando, ele aflito, ele começou a tomar já posição com Deus, ainda sozinho,
Às vezes você não tem muita gente para estar do teu lado, para te acompanhar. Vamos orar comigo, vamos fazer um jejum, uma oração. Quando a gente fala de oração e jejum, parece que a gente está falando para a pessoa carregar saco de pedra nas costas, né? Trabalho manual no campo, pesado, coisa mais difícil. Falou de oração e jejum, de oração, parece que você está chamando a pessoa para sofrimento. Mas quer ver mudança? Faz isso que Mardoqueu fez. Começa a buscar Deus, senão não vai mudar, senão as coisas não vão sair do lugar, vai ficar pior. Nós estamos caminhando para um fim, as profecias estão se cumprindo, mas eu creio que nesse tempo Deus vai guardar o seu povo. Aquele que ama o Senhor, eles vão ser preservados pela mão de Deus, porque os mardoqueus não morreram. Ainda aí, aqui nesta noite, ainda tem mardoqueu que tem prazer em Deus, que o nome de Jesus lhe soa doce no coração. O amor de Mardoqueu foi ouvido no palácio. Notícia correu, olha, aí Esther tem um homem aí, é Mardoqueu, teu tio, o homem está desesperado. O amor de Mardoqueu comoveu todo o povo de Deus, o povo de Israel no cativeiro. Às vezes você começa sozinho, Deus vai tocando nos outros também. Mas se Deus moveu o teu coração para fazer algo para Deus, começa fazendo. Não fica esperando muitas pessoas para fazer. Vai na tua força, porque Deus vai preparar outras pessoas também que vão te acompanhar nesse trabalho, nessa obra para Deus. Mardoqueu começou, ele foi no palácio, foi tentar conversar desesperado com Esther. Esther, ela trouxe aquilo que era a lei, dizendo que a lei não permitia que ninguém falasse com o rei, que seria amor. Ela falou a verdade, mas Mardoqueu não se contentou com aquela resposta, não. Não, se você se calar agora, não pensa que você vai ficar livre não, da espada não, mas se você se calar, socorro e livramento Deus vai mandar de outra parte. Eu quero dizer para os meus irmãos, propõe no teu coração em buscar Deus. Deus vai te abrir uma porta. Se não abriu agora, Ele vai te abrir depois, de uma maneira ou de outra. Deus vai te preparar um lugar, Deus vai te abrir uma porta, Deus vai preparar um livramento, porque Deus é Deus. A confiança de Mardoqueu, na realidade, estava no Senhor. Quando ele fala para ela, olha, se você não estender a mão para mim agora, né, tu pensa que tu vai ficar livre não. Você tem que saber, você está aí para esse momento. Esse lugar estratégico, você está aí para isso, para agora. Tempo difícil, mas se você não fizer nada, não se preocupe não. Socorro e livramento de outra parte ali. Se alguém não te estendeu a mão, se alguém ele vai te estender a mão por outra pessoa. A tua confiança, ela deve estar no Senhor. É Deus quem cuida de você. E Mardoqueu, ele vai para o palácio. Esther então organiza as moças que estão com ela no palácio e manda recado para todo o povo judeu que jejuassem por 3 dias. O povo de Deus entrou num jejum de 3 dias. Em cada província houve grande pranto entre judeus, com jejum, choro e lamento. E muitos se deitavam em sacos de cinza. Todo o povo, olha só a importância de todo o povo estar junto no mesmo propósito,
precisava de reforço. Me vem à mente aqui um pastor que foi na África do Sul, e esse pastor foi numa época, numa região da África, numa aldeia, e havia muita gente que tinha sido morto. Durante 30 dias, um quarto das pessoas tinham morrido com a enfermidade que veio, uma febre, com a doença que tomou aquela região da África do Sul. E esse pastor chegou lá, caminhando aquela destruição total, e encontrou um homem debaixo de uma árvore e disse: o que tu está fazendo aí? Eu já estou aqui mais de um dia orando, intercedendo a Deus para que faça cessar essa praga, mas as minhas forças são poucas, eu preciso de alguém para me ajudar em oração. Igreja de Deus, nós precisamos um dos outros. Eu preciso de você e vocês precisam de mim. Nós precisamos um dos outros, nós precisamos nos unir como igreja. Porque a igreja, quando se une, ela é poderosa, é imbatível, é invencível. E aquela mortandade estava acontecendo ainda, e aquele homem que estava orando e jejuando, ele falou: eu estou aqui, mas a minha fé está desfalecendo, porque eu estou sozinho. Aquele pastor que veio dos Estados Unidos: eu vou ficar contigo aqui do teu lado e vamos interceder até o Senhor parar essa praga. Irmãos, passaram ali aquele dia inteiro, à noite. No dia seguinte, começaram a ver a notícia: o que houve? A praga passou, as pessoas pararam de morrer, ninguém está mais com febre, aconteceu um milagre na aldeia, porque pessoas se uniram para buscar a Deus. Igreja de Deus, vamos nos unir para buscar o Senhor, por essa nação, para o destino do país, para o nosso próprio destino, pelos nossos filhos. Tem um ditado que diz que moldurinha só não fazerão, é verdade. Mas se nós formos juntos, fazermos para Deus, buscarmos juntos, irmãos, nós vamos ver a coisa acontecer. Vamos nos unir. Mardoqueu, Esther, eles fizeram uma liga com todo o povo. Era um povo só, buscando a Deus, jejuando, clamando a Deus. Pastor, quando tu marca jejum na igreja, eu não posso. Muito bem, mas você pode fazer no teu trabalho, pode fazer na tua casa. Você pode orar lá. Não pode estar aqui de corpo presente, mas pode estar na sua casa. Nós temos que nos unir, igreja de Deus. Se quisermos ver as coisas revertendo, se você quer ver uma luz no fim do túnel, uma saída, nós precisamos nos unir para buscar a Deus. Nós precisamos tomar essa decisão, nós precisamos estar juntos. Eu vou fazer uma pergunta nesta noite: quantos querem estar conosco nesse? Eu vou estar nesse, não só no sábado. Quantos querem estar junto como Mardoqueu, Esther e todo o povo dos judeus? Quantos querem estar junto nessa oração pela nossa casa, pela nossa nação, pelas nossas famílias? Levanta a mão. Quem concorda? Pastor, conta comigo. Pode levantar a mão, eu quero ver as mãos de vocês. Levanta a mão, povo de Deus. Vocês que amam o Senhor. Ah, glória a Deus. Pode abaixar. Aleluia. A minha e a sua oração juntos, irmão, vai ser algo tão poderoso. Nós vamos ver jovens sendo libertos, pessoas deixando o pecado, deixando o vício, pessoas saindo da sarjeta e voltando para sua casa, tendo lar para morar, para comer um pão. Nós orando juntos, Deus vai mudar esse bairro, Deus vai mudar essa cidade.
meninos também, adolescentes, jovens, pessoas novas, mais velhas. O ataque do inimigo é para todos. Nós estamos debaixo de ataque, nós estamos debaixo de uma tempestade, irmãos, do inimigo. A coisa está soprando para destruir famílias, destruir todos os padrões morais da família de Deus, do povo mesmo brasileiro. Mas como igreja nós podemos mudar isso. E o que mudou foi o povo buscar Deus. Pode inventar o que quiser, pode dizer, mas o que eu vejo é gente clamando por verdade. Porque o diabo queria matar criança. Vocês não viram aqui? Era matar crianças, jovens, velhos, era todo mundo, ninguém ia escapar não. Era sentença de morte para todos. Igreja de Deus, se nós não orarmos, muita gente vai cair, muita gente vai morrer, muita gente vai se perder pelo caminho. Nós não queremos isso. Eles tomaram uma posição. Quando eles começaram a orar, quando o povo de Deus se uniu para orar, se quebrantar, jejuar, imagina só em Suzano, em toda a província, todos os lugares onde tinha judeu, tinha gente buscando a Deus. Começaram a clamar, começaram a buscar, irmão. Deus começou a agir. Deus começou a agir. Aleluia. Glória a Deus, o mesmo Deus, Mardoqueu está aqui. Ele vai agir no teu favor, Ele vai agir pela tua família. Os enfermos vão ser curados, aquele que está doente vai ser curado, o caído vai se levantar, aquele que perdeu a sua esperança vai tornar a ter essa esperança viva no coração. Tudo isso vem pelo poder da oração. Glória a Deus. Quando o povo começou a orar, Deus começou a agir. Deus começou a agir. E Deus começa a trabalhar. Glória a Deus. Era o povo de Deus clamando e Deus trabalhando. Deus começou a tirar o sono do rei Assuero. O homem não conseguia dormir. Era Deus trabalhando. O rei Assuero impaciente na cama, vira para cá, vira para lá, não consegue dormir. E de repente ele pede para alguém: me leia alguma coisa. Eu quero ver uma boa leitura. Me leia as crônicas do reino. O que tem acontecido aqui? Aí começaram a ler as crônicas do reino e começaram a ler que um tal de Mardoqueu denunciou 2 homens, Bigtã e Teres, que queriam matá-lo. É mesmo? Aconteceu isso aqui, é? O que esse homem ganhou? O que esse homem recebeu? Não recebeu nada, esse homem não foi honrado em nada. É? Você muda isso. Irmão, Deus trabalha. A gente está aqui orando nessa noite. Nós vamos levantar um clamor aqui nessa noite. E essa semana você vai ver a mão de Deus ali. Amém. Nós vamos levantar um clamor aqui hoje. E nessa semana você já vai ver que algo mudou. E não foi por um acaso não. Você vai ver que foi a mão do Senhor agindo ali. A porta, Deus vai estar abrindo. Deus vai tratar. Deus trabalha. Irmãos, não foi nada por acaso, foi a ação de Deus. Pastor, mas tem gente que tem que pensa que oração de pastor é melhor do que oração de uma pessoa, de um membro, de outra pessoa. Nada, irmão. Minha oração é como a sua. Eu sou homem como você. A tua oração é poderosa como a minha pode ser também. Quem é grande é o Senhor. Quem é poderoso é Deus. Eu já vi grandes pregadores, um certo pregador, não me lembro, agora não me lembro o nome dele, que ele disseram para ele: poxa, como tu prega bem? Eu não. Meu sucesso não é porque eu prego bem, porque está vendo aquela velhinha, aquela senhora de idade lá? É que ela ora por mim direto. Ela intercede quando eu estou pregando, eu estou orando.
isso que Deus me abençoa. Ô irmão, ninguém é nada não, ninguém é estrelinha não. A estrela chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele que é grande, Ele que é poderoso, Ele que cura, Ele que salva, Ele que transforma, Ele que liberta, Ele que abre portas que estão fechadas, Ele que traz de volta aquele que vai embora. É só Jesus. Todo poder e honra e glória sejam dadas ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Claro, você pode me respeitar, como eu respeito vocês, pode me honrar como pastor de vocês, mas amar Jesus de coração. Jesus é que é grande, que é maravilhoso. Glórias ao nome do Senhor. Deus começou a mudar as coisas. Deus começou a incomodar e de repente o rei diz: não quero honrar esse homem. Olha só, o rei diz: não quero honrar o homem. Onde é que estava o homem? Chorando, gritando, com roupa de humilhação. Tu está clamando, tu está chorando, tu está aflito, mas Deus disse a nova para você, está chegando. A ordem já saiu do trono e você está dentro. Por que comigo? Por que isso, Senhor? Tem misericórdia de mim, estou sofrendo tanto. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria está chegando pela manhã. Deus vai chegar mudando tudo. A ordem já saiu. Deus vai mudar as coisas. Mardoqueu não sabia de nada. Estava lá clamando, clamando. Enquanto ele está clamando: Senhor, tem misericórdia, não deixa a gente morrer. Está o rei dizendo: eu vou honrar esse homem. Chegou a hora de exaltar esse homem. Oh, aleluia. A gente não tem ideia quando chega essa hora. A gente não tem ideia quando chega esse momento. A gente às vezes está numa aflição. A gente está lá no fundo do poço clamando por misericórdia, aflito, às vezes doente. Mas Deus está dizendo: ele está tão assim porque ele não viu ainda o que eu já preparei para ele. Aleluia. Tem notícia nova chegando. Tem portas se abrindo. No meio de toda essa dificuldade, nós vamos ver muito milagre de Deus acontecer no meio do seu povo. Deus vai estar suprindo o seu povo, guardando o seu povo. Irmãos, de repente o rei mandou: olha, tem quem está por aí, olha, o Amã está por aí, chama o Amã. Inimigo ferrenho, Mardoqueu. O que é, rei? O que tu faria com o homem? Olha só, hein? O diabo é sujo, mas ele está derrotado mesmo, né? O que eu faria com o homem? O que um homem desse merece? Que faz uma coisa dessa, que denuncia os inimigos do rei. O que um homem desse... Não chegou a falar isso, desculpa. O que faria o rei? O que faria o rei com um homem? O que o rei faria com um homem que ele queira honrar? O que tu acha que ele deve fazer? Aí o homem, o Amã: é comigo. Se tem cara bom aqui, sou eu. Se tem cara que merece, sou eu. O que eu devo fazer para alguém que foi bom aqui para o reino? O que eu devo fazer para esse homem? O senhor tem que colocar ele num cavalo do rei. O senhor tem que dar para ele a capa do rei e também a coroa do rei na cabeça dele. Ele não queria pouco não, né? Porque a cabeça dele é tudo para mim. Já estava se vendo andando com o cavalo do rei, com a capa do rei e com a coroa. Esse homem merece ser honrado. E o homem mais importante tem que puxar o cavalo ainda. E ele todo alegrinho, Amã, né? Mas ele não sabia que Deus estava mudando a vida de um lutador. Que Mardoqueu era um lutador. Deus vê os lutadores, Deus vê os batalhadores. Mardoqueu, irmão,
Esse homem tem que ser honrado, velho. Tem que fazer assim, assim. Muito bem. Então faz isso com Mardoqueu. Eu não sei, irmãos. Quando ele falou Mardoqueu, parece que esse homem deu e ficou tudo escuro para ele. Que? Até ele voltar assim, deve ter demorado um pouco. Até ele voltar assim, meu maior inimigo, eu vou puxar o cavalo dele. Eu vou sair gritando pelo meio da rua. Assim é o homem que Deus quer honrar. Não acredito. A minha vitória tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Você olha, você faz uma coisa tão engraçada aqui, meu Deus. A minha vitória tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Acabou, vai Mardoqueu, puxando o cavalo. Em cima do cavalo ele foi buscar o Mardoqueu. Busca ele, Mardoqueu. Ele vai te honrar hoje. Meteu a capa do rei nas costas dele. Meteu a coroa na cabeça dele. Sobe nesse cavalo aí. Ah, é? O que tu vai fazer aí? Eu vou empurrar e vou gritar. Assim é o homem que Deus quer honrar. Irmão, pela cidade inteira. Não precisa você tomar justiça pelas tuas mãos. Não precisa você querer buscar a tua própria honra por você mesmo. Não precisa você trabalhar. Você tem um Deus que trabalha por você. Ele vai te honrar na hora certa. Ele vai abrir a porta na hora certa. Ele vai agir na hora certa. Glória ao nome do Senhor. Irmão, sabe o que Deus estava fazendo? Estava fazendo isso, mudando o cativeiro. Naquele momento estava mudando o cativeiro do Mardoqueu. Deus estava mudando o cativeiro de todo o povo judeu. Sabe por quê? Porque teve gente que buscou a Deus. Teve gente que jejuou na presença de Deus. Naquele momento Deus estava mudando tudo. Aquele homem fez maldade. Até uma forca ele preparou para Mardoqueu. E quem é que morreu nela? Ele mesmo. Deus estava mudando. Irmão, quando Deus quer abençoar alguém, pode tentar impedir, tirar, e fazer, prejudicar. Quando Deus tem algo com alguém, um negócio, que Deus tem algo contigo, irmão, não tem inimigo que se levante, não tem ninguém. Fulano me prejudicou, irmão. Maior é o Deus que tu serve. Deus começou a mudar. Deus começou a mudar a lei de Mardoqueu. Deus preparou o povo guerreou. Deus deu vitória para o povo de Israel no cativeiro. E Deus colocou o Mardoqueu do lado do rei. Era o braço direito do rei. Uma hora para outra, Deus mudou. E nós vamos orar. Porque quando eu trago alguma coisa aqui de palavra de Deus, eu creio na palavra, naquilo que está escrito. Assim como Deus fez aqui, Deus vai fazer aí.